tarde a todos e todas. O meu nome é Ronaldo e a gente vai começar o nosso primeiro simpósio internacional de imunometabolismo e exercício. Então, antes da gente começar propriamente dito, eu preciso, em primeiro lugar, agradecer, né, a participação de todos, a presença de vocês, dizer que é a satisfação para nós recebê-los, né, em nosso evento, que tradicionalmente tinha uma outra característica e sempre foi presencial, né, mas em função da pandemia, a gente não realizou o evento no ano passado e esse ano a gente acabou optando por fazer a apresentação do evento aqui de forma online. Então é a primeira vez que a gente faz dessa forma, espero que seja a última, porque a gente espera, na verdade, que no ano que vem a gente volte, né, para o nosso modelo tradicional presencial. Ao longo do dia de hoje, né, a gente teremos a discussão de diversos temas que são relativos ao imunometabolismo e exercício, e também imunometabolismo e nutrição. Então, a gente tem convidados nacionais e internacionais, né, e a gente montou uma apresentação, uma programação que tem grande relevância do ponto de vista científico e do ponto de vista profissional, né, e acadêmico, e uma programação que a gente acredita que seja muito enriquecedora, né, para a formação, né, de todos vocês. Todos os temas que vão ser abordados ao longo do evento, eles são relacionados, de alguma forma, com os estudos, né, que o meu grupo de pesquisa realiza e os meus alunos realizam. Então, para a gente também sempre é uma forma muito significativa de interação com grupos, com outros grupos nacionais e com grupos internacionais. Então, é uma programação que foi cuidadosamente preparada para ser a mais rica possível. Tá? Antes de começar, né, eu queria reforçar a informação que eu mandei para vocês por e-mail. Então, eu preciso que vocês dêem um bom dia pelo chat, para que eu possa computar a presença de todos. E eu também peço que os comentários e as dúvidas que vocês tenham sobre as apresentações, que sejam enviadas a qualquer momento pelo chat, e a gente vai fazer uma filtragem, e na medida do possível, todos os nossos palestrantes responderão as perguntas, ou o maior número de perguntas possíveis, né, no final da apresentação. Então, fiquem à vontade, vocês podem se manifestar da forma que desejarem pelo chat, né, respeitando as normas de bom convívio e as diferenças e os direitos humanos, né, e qualquer comentário que seja agressivo, né, ou desrespeitoso nos obriga a remover esse comentário. Tá? Então, antes, ao longo da apresentação, né, eu estou fazendo essa abertura inicial, né, eu sou o coordenador do grupo de pesquisa que tem como foco o estudo do exercício físico, da nutrição e do imunometabolismo. Depois, eu vou ser substituído aqui pela minha aluna Samile, né, ela vai assumir o papel de apresentadora e coordenadora dos trabalhos ao longo do dia, e no final, depois da última apresentação, eu volto aqui para fazer um breve fechamento de tudo que a gente discutiu ao longo do dia. Tá? Então, antes de começar, eu só queria formalmente, né, pedir para que a gente faça um minuto de silêncio em homenagem às mais de 650 mil vidas perdidas pela Covid-19 aqui no Brasil, e que esse seja um capítulo negro da nossa história, que a gente possa superar o quanto antes. Então, um minuto de silêncio em homenagem a essas pessoas. Muito bem.
Então, dando início, né, formalmente aos trabalhos, eu gostaria de apresentar a nossa primeira palestrante do dia, a professora doutora Cristina Monteiro Bento. Né? A professora Cristina, ela é graduada em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, doutora em Cinética Humana pela Faculdade de Cinética Humana da Universidade de Lisboa. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Ciências do Desporto e da Saúde da Universidade de Lisboa e responsável pelas disciplinas de Bioquímica e Nutrição e Atividade Física, além, né, do conteúdo de avaliação do sistema endócrino e imunológico. Então, eu gostaria de agradecer a presença da professora Cristina e dizer que é uma satisfação tê-la conosco. Professora, a senhora tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Quando faltar 10 minutos e depois, quando faltar 5 minutos, a gente informa. E após o seu encerramento, a gente terá 10 minutos para a resposta das questões. Muito obrigado, professora. Passo a palavra para a senhora. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco todos. Gostaria muito de agradecer ao Ronaldo em particular, que me fez o convite para estar presente neste simpósio, e a todos por estarem a acompanhar-me. Como o Ronaldo já disse, eu sou professora de Bioquímica. A nossa faculdade, em português, chama-se Faculdade de Motricidade Humana. Acredito que na internet esteja traduzida para Faculdade de Cinesiologia. É uma faculdade que forma fundamentalmente alunos para trabalharem como treinadores ou como fisiologistas do exercício, tendo depois acesso a um mestrado em ensino e treino desportivo e também fisiologia do exercício. Eu vou falar-vos sobre alguns estudos que o nosso grupo, eu venho do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica do Exercício, vou falar-vos sobre alguns estudos que o nosso grupo de trabalho tem feito nos últimos anos, efetivamente no sistema imunitário dos atletas e resposta ao exercício. Deixem-me começar aqui então a partilhar a tela, para ver se eu consigo fazer isto como deve ser. Espero que estejam a ver. Alguém me consegue dar algum feedback no sentido de perceber se isto está a funcionar bem ou não? Cristina, sua apresentação está perfeita, pode continuar. Ok, muito obrigada, Ronaldo. Pronto, então, como eu estava a dizer, hoje vou fazer uma apresentação com o nome de Resposta Imune ao Esforço Agudo e ao Treino em Atletas, e basicamente o que eu pretendo abordar, no fundo, são as respostas que nós podemos obter do sistema imunitário a sessões de treino, a exercício agudo, e depois ao longo das épocas de treino desportivo. Eu queria também frisar que nós, no nosso laboratório, funcionamos muito por uma perspectiva em que olhamos para as células imunitárias. Okay? É importante também frisar esse aspecto, porque nós podemos olhar para o sistema imunitário de muitas formas e nós focamos um pouco nos diferentes tipos de células que podem, no fundo, contribuir para o papel do sistema imunitário. Então, vamos lá iniciar. Como todos sabem, o exercício físico é efetivamente um stress sistémico. E quando nós estamos a falar de atletas, esse stress é algo que é efetivamente necessário, porque nos atletas nós pretendemos levar o treino, as sessões de treino, a limites nos atletas que permitam, de alguma forma, fazer com que haja alterações musculares, cardiovasculares, neurológicas e endócrinas e também no sistema imunitário, que façam com que o organismo saia fora da sua situação de conforto, ou seja, vão alterar a homeostasia. Isto porquê? Porque
Apenas quando este processo acontece é que nós vamos ter, no fundo, as adaptações que são necessárias para que o atleta consiga progredir na sua evolução que é necessário para que nos picos de forma, ou seja, nas alturas das competições, ele esteja o melhor possível para desempenhar efetivamente a tarefa que é a competição. Ora, então isso quer dizer que no caso da prática desportiva, nós vamos sempre fazer um exercício que pretende ser algo estressante. É mesmo o objetivo. Não estamos aqui a falar de exercícios em que nós temos o praticante do exercício a fazer uma caminhada lenta ou algo que seja lúdico e que tem um aspecto completamente diferente, mantendo a homeostasia do organismo, e o objetivo é completamente diferente. Ora, o que acontece é que essas alterações que acontecem nas sessões de treino vão ter, no fundo, uma exigência mecânica e metabólica que vai ter consequência ao nível estrutural dos músculos, das articulações, dos ossos, tudo dependente da modalidade que o atleta efetivamente pratica. Também uma exigência energética muito elevada, que vai desregular as reservas, o aporte e por aí fora, e dependendo da duração das sessões, das intensidades e todo o contexto que está associado, por vezes, durante as sessões de treino, é preciso fazer reabastecimentos. Noutros contextos, esses reabastecimentos nem sequer são possíveis, o que quer dizer que as sessões de treino vão estar muito mais dependentes das reservas do atleta, e por outro lado vamos ter a acumulação de produtos tóxicos com os quais o corpo tem que lidar e tem que rapidamente eliminar para evitar todos os processos que são efetivamente secundariamente prejudiciais. Ora, o sistema imunitário é altamente sensível a todos estes processos que estão a acontecer dentro do corpo. Por um lado, as nossas células imunitárias detectam as lesões estruturais, as microlesões estruturais que vão acontecendo ao nível dos vários tecidos, são altamente sensíveis às alterações energéticas e depois também podem, eventualmente, em alguns casos, ter algum papel na eliminação dos produtos tóxicos, especialmente se estivermos a falar em células que não conseguiram manter a sua homeostasia e, eventualmente, comprometeram a sua estabilidade estrutural. Ora, quando nós fazemos um período de treino, quando nós fazemos uma época de treino, nós vamos sobrepondo estes stresses. Vamos periodicamente sobrepondo stress após stress após stress. E o corpo vai arranjando forma de se adaptar a estes estímulos periódicos, normalmente fazendo com que haja um amortecimento da magnitude das variações, ou seja, o corpo reage menos, aguenta mais e vai, no fundo, minimizar as variações homeostáticas, as variações para fora dos limites homeostáticos. Basicamente, todos nós sabemos que, à medida que o atleta vai ficando cada vez mais treinado, ele vai aguentando melhor os treinos. Só que nós também sabemos que num processo normal de treino, sempre que o atleta já está adaptado a uma carga de treino, aumenta-se a carga de treino para que esse treino possa continuar a ser um stress. Por isso, nos atletas, nós temos que terem atenção que o próprio processo de treino efetivamente se vai adaptando de forma a manter os stresses. Ora, em muitas modalidades o que acontece é que há uma periodização do treino, de forma a termos períodos de carga, em que efetivamente acontece isto que eu estou a dizer, vamos acumulando a carga, e depois temos períodos de redução da carga para o corpo ter tempo de se repor, de se sarar e alcançar
um pico de forma em que o corpo está mais estabilizado, está mais apto a desempenhar efetivamente as tarefas que são os períodos de competição. Isso, em algumas modalidades, é possível com intervalos que são relativamente grandes, tipo 4 semanas, 5, 6 semanas, como por exemplo na natação, mas por exemplo nas modalidades como o futebol que é um dos desportos que tem mais adeptos nos nossos países, Portugal e o Brasil. Não vou dizer no mundo, porque há no fundo zonas em que não é tão importante, mas pelo menos em Portugal e no Brasil. E o que é verdade é que estes microciclos são, no geral, no máximo semanais. O que implica que o tempo de intervalo entre cargas elevadas e a redução da carga para que haja adaptação e haja jogo tem que ser efetivamente muito pequeno. Se os atletas, se os jogadores têm que jogar mais do que uma vez por semana, isto complica-se. Ora, o que nós sabemos é que infecções respiratórias e gastrointestinais, já para não falar de situações mais graves de doença, limitam a disponibilidade dos atletas para treinar. Efetivamente, se o atleta não estiver bem fisicamente, ele também não se vai envolver no treino da melhor forma e por isso ele também não vai tirar partido do processo de treino que o treinador planeou para ele e, como tal, vai ser mais difícil ele alcançar o pico de forma que poderia alcançar. Será que efetivamente os atletas são mais suscetíveis a infecções do que a população geral? Isto é uma questão então que se coloca, ou seja, o processo de treino faz com que eles fiquem mais suscetíveis? Ora, há alguns anos atrás havia um conjunto de evidências científicas que diziam que, apesar de alguns atletas aguentarem bem os treinos intensos e durante períodos longos, havia efetivamente um grupo de atletas das diferentes modalidades, não necessariamente de modalidades específicas, que são mais suscetíveis. No entanto, mais recentemente, as referências e as meta-análises que são feitas apontam para que não haja, pelo menos, infecções do trato respiratório superior com mais frequência nos atletas, na população geral dos atletas, do que na população geral não atlética, ok? E isto coloca, no fundo, aqui alguma pertinência no sentido de que os atletas, não é, efetivamente possam não ter assim um agravamento tão grande da sua predisposição para ficarem doentes, ok? Ora, independentemente destas evidências, tínhamos até há algum tempo atrás modelos que tentavam, no fundo, explicar ou que tentavam transmitir um pouco a forma como a prática desportiva poderia efetivamente afetar os atletas. E aquilo que estava descrito e que a comunidade científica, em certa medida, considerava como consensual, é que o exercício agudo, ou seja, as sessões de treino, os exercícios, como lhe queiram chamar, podem efetivamente provocar alterações transitórias do sistema imunitário que levam a que haja, após o exercício, num período curto após o exercício, uma diminuição da capacidade de defesa do organismo, à qual foi chamada a janela aberta para as infecções. Ou seja, era um pouco aceite, em certa medida, que logo imediatamente após o exercício o atleta ficasse mais suscetível a apanhar infecções. Isto no que diz respeito à prática de exercícios agudos. No que diz respeito à questão do treino e da prática regular de atividade física, e aqui vamos expandir este conceito não só para os atletas, efetivamente, o que se sabe é que
não praticar exercício nenhum pode ser tão mau como efetivamente ter uma prática de exercício muito, muito, muito intensa que possa ser um stress demasiado grande. E então criou-se este modelo, modelo em J, em que nós podemos ver que para situações em que a prática de exercício é mesmo muito, muito, muito reduzida, nós temos uma predisposição para a infecção média. Depois, à medida que nós temos uma atividade mais ativa ou uma forma de vida mais ativa, com práticas de exercícios mais regulares e não muito intensos, a predisposição para a infecção vai reduzindo. Depois chega a um ponto em que temos o equilíbrio ideal da atividade física, a partir do qual, se aumentarmos essa intensidade de treino, podemos eventualmente perder, no fundo, aqui a nossa capacidade de defesa e ficar em risco elevado até de infecções. Ora, sendo este o contexto, nós, no nosso grupo, percebemos que, efetivamente, há aqui, na literatura, um conjunto de informação que, não sendo consensual, estava associada a discrepância ou a dispersão dos resultados estava associada, efetivamente, ao tipo de exercício realizado, à intensidade com que este era realizado, a duração, o nível de treino do indivíduo, a periodicidade, o stress associado. Ou seja, um conjunto de fatores inerentes à prática do exercício, que nos atletas, efetivamente, são extremados, não é? Nós temos exercícios que normalmente são de elevada intensidade, de longa duração, o nível de treino é elevado, mas a periodicidade é muito grande, ou seja, é muito... São muitos exercícios, muito em cima uns dos outros, e depois, se nós considerarmos as questões associadas à competição em si, temos também ainda o fator stress, que depois, muitas vezes, é também associado à questão das viagens dos atletas, que implicam muitas vezes alterações nos fusos horários, alterações nos estilos de vida, no que diz respeito à alimentação, porque quando se sai de casa e se vai para outros locais, a comida disponível também é diferente. Pronto, então temos um conjunto de fatores que nos níveis de alta competição efetivamente têm que ser ponderados quando nós queremos avaliar o sistema imunitário, ou mais do que tudo têm que ser avaliados quando nós queremos interpretar os resultados que são obtidos nas diferentes condições dos diferentes estudos. Ora, hoje em dia temos uma teoria que nos diz que, se por um lado a nossa resistência em termos do sistema imunitário tem que ser uma resistência em que há um equilíbrio entre a nossa capacidade de defesa e a nossa tendência para o organismo exacerbar o processo de defesa, provocando processos inflamatórios demasiado fortes, ou situações de autoimunidade, ou seja o que for, ou alergias, ou por aí fora. Temos que balancear estes aspectos, sendo que sempre que nós não conseguimos esse efeito de balanço, nós vamos ter uma imunodeficiência se a capacidade de defesa estiver demasiado fraca, não é? O que vai predispor os indivíduos, os atletas, para a doença. Ou então, se o sistema imunitário estiver demasiado ativo, nós vamos ter aqui tendências para ter doenças autoimunes, exacerbar as alergias e, mais do que tudo, uma questão que é extremamente importante, vamos ter um gasto de energia muito elevado. Não nos podemos esquecer que o sistema imunitário, do ponto de vista energético, pela sua necessidade de renovação das células, pela sua necessidade de produção de proteínas, quer sejam anticorpos, quer sejam citocinas, quer sejam
proteínas de fase aguda, toda aquela panóplia de proteínas que estão envolvidas nas várias faces da resposta imunitária é altamente dispendioso, quer do ponto de vista energético direto, quer do ponto de vista da matéria-prima para a produção dessas estruturas. Ora, atualmente considera-se que essa capacidade de equilíbrio de forma a termos um sistema imunitário suficientemente ativo para ser eficiente e não demasiado ativo para não nos provocar lesões, é balanceada com a capacidade que o nosso organismo tem para tolerar, eventualmente, as agressões. E aqui, quando nós falamos em tolerância, no fundo estamos a falar de uma capacidade do nosso organismo identificar agressões, substâncias estranhas, e perceber que elas não são graves, que elas não vão efetivamente lesar o organismo e passar à frente e não reagir de forma significativa. Isto é muito importante porque vai permitir, se conseguirmos equilibrar, no fundo, esta capacidade de tolerância com uma resistência efetiva aos micro-organismos que são patogénicos e que nos vão fazer mal, nós vamos conseguir defender o nosso organismo de agressões efetivamente perigosas, poupando as reservas do nosso corpo, evitando lesões, autolesões provocadas pelo próprio sistema imunitário desnecessárias, e conseguir manter isto. Isto é muitíssimo importante, por exemplo, ao nível do sistema digestivo, quando nós aprendemos a tolerar os componentes estranhos dos alimentos dentro do nosso intestino, é importante noutras situações, e este equilíbrio é muitíssimo importante para conseguirmos efetivamente poupar o nosso corpo. Basicamente, o nosso corpo tem que aprender a escolher as guerras que quer comprar, ok? Ora, isso implica que, efetivamente, nós temos que ter aqui um balanço em termos da função imunitária, e para o organismo estar bem, temos que ter um equilíbrio entre a imunossupressão e a imunoestimulação. E, no que diz respeito à prática desportiva, nós temos que considerar não só as características inerentes do exercício, como a intensidade e duração, mas depois também o estado emocional do praticante, do atleta, e também o estado nutricional. Muitos de vocês trabalham nesta área e sabem o quão importante isto pode ser. Ora, neste sentido, vou apresentar-vos alguns dos estudos que nós fizemos no nosso laboratório, envolvendo algumas modalidades desportivas, mas muito focado na natação. Então, um dos primeiros estudos que nós fizemos foi precisamente um estudo em que tentámos avaliar a resposta imunitária a uma prova máxima de natação em várias fases da época. Avaliar uma prova máxima de natação e depois avaliar várias fases da época. Peço desculpa. Ora, então, como eu já disse, esse foi o objetivo, e para tal foram envolvidos 11 rapazes e 13 raparigas, nadadores de competição, compreendidos entre os 13 e os 19 anos. Ora, aqui nós fizemos recolhas de sangue e de saliva em repouso, depois pedimos aos nadadores para realizarem uma prova máxima de 7 vezes 200 metros, em que havia o aumento progressivo da velocidade e havia sempre um intervalo de repouso entre os períodos de nado, e sendo que o último intervalo, ou seja, peço desculpa se estou a ser um pouco confusa, mas em cada intervalo ia-se reduzindo o tempo de nado-alvo, de forma a que o atleta nadasse mais depressa. E nos sétimos 200 metros, em vez de fazerem 200 metros seguidos, fizeram 4 vezes 50 ao máximo. Ok? Então, o que acontece é que, efetivamente, fizeram esta prova, depois
voltaram novamente a fazer recolhas de sangue e de saliva. Para além disso, também fizeram recolhas de sangue e de saliva no início de um macrociclo, depois do período de treino intenso e no final de um período de taper, ou seja, antes de um período de competições. Em termos do que é que nós avaliamos, mais uma vez, eu volto aqui a frisar que nós podemos olhar para o sistema imunitário por muitos lados. Podemos olhar para os diferentes tipos de células, para as citocinas que são produzidas, para as proteínas de fase aguda. Nestes estudos em particular que nós realizamos, nós focámos-nos um pouco, especialmente na natação, focámos-nos um pouco nas células imunitárias. Então, nós fomos fazer contagens de leucócitos totais e depois subpopulações de linfócitos. Neste estudo em particular, ainda fizemos IgA sérica e IgA salivar. Tenho aqui um estudo que foi publicado com base nestes dados. E o que é que nós podemos efetivamente observar? Cristina, você tem mais 10 minutos, tá? Ok, obrigada. Então, vou ser mais rápida, agradeço. Então, o que nós podemos observar foi que neste estudo, efetivamente, houve um aumento da maior parte dos linfócitos e também dos leucócitos totais e que não houve aumento não houve alteração da imunidade salivar. Ao longo da época de treino, aquilo que nós pudemos observar foi, efetivamente, que no período de maior carga de treino, nós tivemos uma diminuição das células NK e da IgA sérica, que depois, no período de taper, ou seja, no período pré-competitivo, foi recuperado e nós associamos isto, efetivamente, à diminuição da carga de treino. Ora, então, o que nós podemos efetivamente perceber aqui foi que temos um conjunto de células que efetivamente aumentou o seu número em circulação. Aquilo que nós propomos é que efetivamente esse aumento não seja devido a uma maior produção dos leucócitos. Não há tempo para isso numa prova de esforço deste tipo. Basicamente, ela deve-se a uma desmarginação, ou seja, uma libertação dos leucócitos das paredes dos vasos sanguíneos que resultam de um maior fluxo de sangue, com maior pressão sobre os vasos e fazem com que haja libertação dos glóbulos para a circulação. Vou tentar ser mais rápida e passar para o estudo seguinte, em que isto aqui eu já fui dizendo. Um outro estudo que nós fizemos foi efetivamente no judo e aqui basicamente o que nós fizemos foi comparar indicadores do sistema imunitário em repouso em populações de desportos de combate com populações sedentárias. E o que é que nós observamos aqui que foi efetivamente interessante? Que não há diferença nos parâmetros imunitários que nós avaliamos no geral para a população, com exceção da aptoglobina. A aptoglobina, como alguns de vocês devem estar informados, é uma proteína de fase aguda que é libertada após um processo inflamatório, libertada fundamentalmente pelo fígado, não só, mas primordialmente, e que tem como função a captação de hemoglobina livre em circulação. Ora, nestas modalidades, o impacto é muito grande. A queda dos atletas contra os tapetes, o agarrarem-se, o chocarem um contra o outro, fazem, no fundo, com que haja uma grande necessidade de remoção da hemoglobina livre e esta proteína, quando isso acontece, ela diminui. Então, nós nesta população de atletas, verificamos efetivamente que não há evidências de imunodepressão ou imunostimulação. A única coisa que nós verificamos efetivamente diminuída foi a aptoglobina, que é indicador de alteração da necessidade de captar hemoglobina. Ora, voltando à natação,
fizemos mais uns estudos em que voltámos a fazer uma prova aguda. E aqui, essa prova aguda deixou de ser uma prova máxima, mas sim uma sessão de treino regular. Uma sessão que escolhemos como sendo uma das sessões mais intensas do plano de treinos dos atletas e, basicamente, fizemos as recolhas de sangue imediatamente após a prova, e aqui tivemos a diferença em que fomos seguindo o processo de recuperação ao longo das 24 horas seguidas, fazendo uma recolha ao fim de 2 horas e depois de 24 horas. Aquilo que nós percebemos foi que, efetivamente, nas primeiras horas nós temos um aumento dos leucócitos totais, que resulta fundamentalmente do aumento dos neutrófilos e que é acompanhado, no geral, por uma diminuição dos outros grupos celulares, em particular dos linfócitos, que reduzem imediatamente após, muitas vezes mantêm-se reduzidos ainda 2 horas após, mas no geral 24 horas após o treino estão recuperados. Okay? Isto é muito importante porque, tendo em consideração que o treino de natação para muitos atletas é bidiário, isto pode implicar que o processo de recuperação não é total. Neste caso, nestes dias, estes atletas fizeram um treino apenas por dia, quer dizer que não houve treino às 12 horas, não é? E isso implicou que eles pudessem recuperar até às 24. Mas se isso não acontece, nós podemos ter efetivamente algum problema de incapacidade de recuperação do processo. Se seguirmos ao longo da época de treino, aquilo que nós vimos foi que, efetivamente, nós aqui, neste caso, seguimos durante 2 macrociclos. Como eu disse, a natação é uma modalidade que tem macrociclos mais prolongados do que o futebol, não é? No geral, entre 2 meses, mais ou menos, entre cada macrociclo. E o que nós verificámos, efetivamente, foi que nos períodos de maior carga de treino, nós também tivemos, efetivamente, maiores incidências de infecções respiratórias superiores. Ou seja, muito provavelmente o que acontece quando se diz que os atletas não são mais sensíveis aos treinos, tem a ver com o facto de que muitos deles são avaliados em épocas em que efetivamente não estão no seu pico de carga. E nessas fases, efetivamente, não há maior suscetibilidade. Na fase de maior carga, no nosso estudo, pelo menos, nós tivemos uma maior incidência de infecções do trato respiratório superior. Neste caso aqui, o que foi interessante é que Tem mais 5 minutos. Ok, obrigada, Ronaldo. Quando nós fazemos o seguimento deste processo, nós verificamos que no final da época de treino, a imunidade inata estava diminuída no que diz respeito ao valor pré-época, o que pode, de alguma forma, sugerir que haja algum compromisso da capacidade de recuperação deste tipo de células, nomeadamente as células NK. Ora, tendo em atenção tudo aquilo que foi dito, e eu agora vou andar aqui um bocadinho mais depressa, nós podemos efetivamente dizer que, no geral, a população de atletas, ainda mais sendo jovens e saudáveis, não tende a ter um perfil imunitário diferente da população geral. No caso dos desportos de combate, há características particulares que nós apontamos. As sessões de treino provocam alterações transitórias do número de células, que se devem fundamentalmente à desmarginação das células dos
das paredes dos vasos e entrada, por vezes, dessas células para dentro dos tecidos, o que faz com que haja uma redistribuição das células pelo corpo, de forma a que estas possam estar nos locais onde efetivamente são mais necessárias e nos locais para onde estão a ser chamadas. E nós tivemos a oportunidade de fazer 2 estudos agudos, em que num deles nós obtivemos um aumento do número de linfócitos e no outro tivemos uma diminuição do número de linfócitos. Eu penso que essa divergência nos nossos próprios estudos tem a ver com o facto de que a duração e a intensidade dessas provas agudas era diferente, e se nós olharmos para esta janela, nós podemos, no fundo, verificar que se numa primeira prova muito intensa, mas mais curta, nós apanhamos provavelmente o número de linfócitos nesta fase ainda ascendente da curva, na outra apanhámos provavelmente já aqui na descendente. Quando o exercício terminou, já estávamos na fase descendente e depois tivemos ao longo do processo de recuperação aqui esta descrição. Para além disso, aquilo que nós também verificámos nos nossos estudos é que dentro dos grupos de atletas nós temos alguns que são mais suscetíveis, nomeadamente aqueles que são mais novos, que ainda não têm o seu processo de maturação totalmente desenvolvido e, em particular, no caso da natação, nós podemos identificar que os escalões em que há um aumento muito acentuado da carga, ou seja, dos juvenis para os júniores, nós tivemos efetivamente uma maior sensibilidade nos júniores. O que faz pensar que, especialmente nos escalões de formação, é muito importante termos atenção aos atletas e às idades e às maturações desses atletas. Uma outra questão que também é muito importante, só para terminar, é que há algumas modalidades que efetivamente podem, de alguma forma, ser mais afetadas no que diz respeito à sua suscetibilidade para as infecções, que depois podem comprometer o treino, na medida em que decorrem em ambientes que são mais agressivos. É o caso, por exemplo, dos nadadores que, ao estarem com muita frequência no ambiente da piscina, que muitas vezes têm um conjunto de produtos para tratar as piscinas que são menos favoráveis, podem, no fundo, estar a ser agredidos de uma forma diferente. Para além dessas diferenças de temperatura, as correntes de ares que surgem nos complexos das piscinas e por aí fora também não são propriamente muito favoráveis à saúde dos atletas. Pronto, vou ficar por aqui, espero não ter ultrapassado demasiado o tempo. Agradeço a todos a vossa atenção e estou à vossa disposição para as questões que me queiram colocar. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bem, deixe-me Oi, só... Bom dia. Bom dia. Oi, eu sou a Samile, né? Primeiro eu gostaria de dizer que sinta-se lisonjeada por poder, né, iniciar aí a abertura do nosso evento, tá? Eu vou dar seguimento, então, agora às perguntas que o pessoal mandou aqui no chat. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu só queria perguntar de perceber se fiz tudo certinho e se está... Sim, perfeito, maravilhoso. A gente teve esse probleminha com o horário, mas não tem problema, tá tudo perfeito por aqui. Okay. Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui é assim: nessa teoria ecológica da ação imunitária, a melhoria do sistema é gerada somente pelas microlesões, que é uma lesão teciduar que a senhora colocou aí nos slides? Eu não sei bem se eu percebi a pergunta, não é? Mas vou tentar responder. Tá. Quando nós estamos a falar de um processo de treino, nós estamos a falar de um processo que tem inerente stresses sobre as células que fazem com que estas percam conteúdos, com que algumas rebentem mesmo. No fundo, o stress mecânico e energético que é imposto nos músculos durante a prática desportiva leva efetivamente a microlesões. O nosso sistema imunitário, de alguma forma, vai reagir a essa libertação de conteúdos, o surgimento de moléculas estranhas nos compartimentos extracelulares, chamando
macrófagos ou monócitos que depois se transformam em macrófagos, vão sendo diferenciados e por aí fora, de forma a neutralizar aquelas eventuais substâncias estranhas que ficaram por fora das células. Este processo é um processo que não só é útil, como é necessário. Porquê? Porque vai permitir a remodelação do próprio tecido muscular, não só ele vai sarar, como vai remodelar e vai permitir a evolução do tecido para que o atleta fique mais apto a desencadear o processo de treino e os exercícios subsequentes, ok? Agora, o que acontece no processo de tolerância é que o nosso organismo vai, no fundo, aprender a lidar com estruturas que são teoricamente estranhas e vai passar a não reagir a essas substâncias estranhas. Não é? É a mesma coisa que acontece ao longo do nosso processo de evolução quando começamos a comer. Quando as crianças são pequeninas, elas inicialmente só bebem o leite da mãe, mas à medida que os alimentos vão sendo introduzidos, o sistema imunitário do intestino vai aprendendo a tolerar as substâncias estranhas que estão no compartimento intestinal. Porquê? Porque o organismo aprende que essas substâncias são estranhas, são diferentes, mas não são agressivas. E então reduz, no fundo, a resposta imunitária a essas substâncias estranhas. Qual é a vantagem? O organismo não vai gastar energia, não vai gastar células, não vai gastar tempo a defender-se de uma coisa que não lhe faz mal nenhum. É um pouco esta a diferença, ok? No caso do exercício, não é? Nós também temos que aprender a gerar, no fundo, a resposta necessária, sem exacerbar, sem exagerar, para não gastarmos demasiados recursos, não provocarmos aqueles efeitos secundários que são muito desagradáveis para os atletas, como as dores, o calor excessivo, o inchaço, nas articulações, ou nos músculos, ou seja o que for. Porquê? Porque um processo inflamatório gera tudo isso. E isso acaba por ser prejudicial ao atleta. Por isso é que muitas vezes algumas das situações levam inclusivamente a que os atletas tomem anti-inflamatórios e coisas assim do estilo para reduzir os efeitos secundários deste próprio processo que é inerente à recuperação. E, no fundo, há aqui uma luta entre o que é exagerado e o que é necessário, não é? E quanto mais houver este equilíbrio, melhor, ok? Pronto, não só é mais agradável para o atleta, como conseguimos poupar energia, que é muito importante. Perfeito, professora, muito obrigada. A gente tem aqui uma outra pergunta que é a seguinte: o que difere um atleta de elite e de um que não seja de elite? Como que a senhora consegue diferenciar? Então, a pergunta é mais ou menos... Essa foi a pergunta que foi enviada aqui pelo chat, né? E aí eu vou ler novamente, porque aí é de acordo com o que a pessoa interpretou, que é o que é um atleta de elite e o que é um atleta que não seja de elite. Tem algum parâmetro, por exemplo, para o atleta ser de elite, ele tem que atingir, por exemplo, um VO2 máximo a um certo nível, ou ele tem que ter um condicionamento X, um condicionamento Y? Como que a senhora difere? Pronto, é assim, eu não vou estabelecer aqui fasquias, porque isso é uma coisa que é extremamente variada de modalidade para modalidade. Um atleta de elite é um atleta que compete ao mais alto nível, o que quer dizer que tem um envolvimento no processo de treino que é, efetivamente, um envolvimento muito grande. Treina muitas vezes, treina muitas horas, dá muito de si no treino. Não pode ser um atleta de forma nenhuma que vai ali ao treino só para cumprir calendário. Não é de forma nenhuma, não é? Para além disso, um atleta de elite, normalmente nós consideramos aqueles que têm os melhores resultados. Mas porquê? Acreditamos que seja também porque, efetivamente, se empenha naquilo que faz durante os treinos, não é? Agora, eu não vou considerar essa questão... porque depende das modalidades. Há modalidades mais aeróbias, modalidades mais anaeróbias. Os parâmetros de avaliação são completamente diferentes. Basicamente, são atletas que têm que estar sérios naquilo que estão a fazer e que normalmente obtêm muito bons resultados. Sim, mas mesmo desta forma, né, quando a senhora fala assim,
em relação a considerar ou não a pergunta, mas acho que o fato de quando a senhora traz essa questão do comprometimento que esse indivíduo tem com o treino, com a modalidade que ele faz, isso a gente já consegue diferenciar, né, que ele já não é mais um atleta amador. A partir do momento que ele tem esse comprometimento, ele vai ter um rendimento muito melhor, e aí eu acho que a gente consegue categorizar de uma forma muito melhor, né? A gente tem a última pergunta, tá? Ok. A senhora quer falar? O exercício de alta intensidade e exaustão pode mudar os fenótipos das células do sistema de defesa? Se sim, podemos subestimar a função das células após o exercício? É assim, o treino, efetivamente, pode alterar porque vai ter efeitos também. É assim, quando nós consideramos as respostas neuroendócrinas que estão associadas ao exercício e ao treino, não é? Elas vão ter influência sobre a própria medula óssea e o tipo de células que está a ser produzida, ou seja, eu aqui falei-vos de exercícios agudos mais do que de treino propriamente, e por isso não me referi tanto à questão da produção das células, mas mais à sua redistribuição. Mas quando nós falamos a longo prazo, o processo de produção das células, porque estamos a falar de células que têm um tempo médio de vida de 4, 5 dias, não são meses, são poucos dias. Isso quer dizer que o perfil das células que estão a ser produzidas vai sendo mudado. E o exercício pode influenciar isso. Porquê? Porque ao produzir hormonas que vão atuar sobre o próprio sistema a medula óssea, vai alterar o perfil das células que estão a ser produzidas. Logo, os fenótipos celulares efetivamente vão modificar e nós podemos ter, no fundo, adaptações em termos funcionais. É muito importante nós percebermos que, apesar de nós termos olhado nos nossos estudos para o número de células, quando nós vamos efetivamente avaliar o sistema imunitário e a sua eficiência, temos que considerar não só o número de células, como a sua atividade, como o local onde elas estão, como, no fundo, um conjunto de outros fatores, os mediadores que estão a ser libertados e que influenciam essas células, as hormonas que estão a ser libertadas e que também vão influenciar essas células e os mediadores que são libertados. Por isso, o sistema imunitário é um sistema que efetivamente tem muitas portas para nós olharmos para ele e é extremamente interligado, tem muitas redundâncias e muitas sobreposições que efetivamente fazem com que este equilíbrio seja muitíssimo importante, ok? Mas nós não podemos pensar só nas células. Agradeço. Imagina. Eu que agradeço, né? Eu acho que a experiência, não só para mim, que estou aqui te assistindo, mas para todos os nossos colegas que estão aqui no chat, tem sido uma experiência muito grande poder ouvir a sua palestra, né? A senhora poder contar um pouco sobre o seu grupo de pesquisa, o que vocês têm feito, e eu tenho certeza que tem várias outras perguntas aqui, mas o nosso tempo ele é curto, infelizmente, mas... né, eu acho que se o pessoal quiser, a senhora pode deixar o seu contato também, a gente pode encontrar uma forma de poder conversar sobre todas essas questões também. Exatamente, exato. Tá bom? Muito obrigada. Professora Cristina, eu que agradeço em nome de todo o grupo, né, em nome da Unifesp também. Muito obrigada pela sua apresentação, foi um prazer enorme conhecer a senhora e também todo o trabalho que vocês realizam aí. Muito obrigada. Um bom dia e uma boa conferência para todos. Muito obrigada. Um ótimo dia.